Para começar, o nosso assunto é aquele famoso potinho plástico que a gente tem aos montes para guardar alimentos. Uns são comprados e até são bem caros. Outros a gente vai colecionando, como os de sorvete, margarina e até de água. Quem nunca ouviu que eles não são seguros para a nossa saúde, hein? Pois é, para conversar com a gente sobre o assunto eu recebo o pós-doutor em tecnologia nuclear, professor e pesquisador da UniChapecó, Márcio Fiori. Professor, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na nossa casa do Ver Mais. É um assunto que tem dado o que falar ultimamente, né? Ele é bem polêmico, assim, né? Quais são as funções das embalagens plásticas, em primeiro lugar? Porque a gente usa plástico para tudo, né? Hoje, a gente está querendo reduzir, mas ainda se usa muito, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a principal função de uma embalagem é acondicionar e proteger o acondicionado, vamos chamar assim, o nosso produto, né? Se tratando de alimentos, é agregar uma segurança ao nosso alimento. Essa é a principal função. E, claro, dentre os tipos de materiais, os conceitos de embalagem, tem o plástico, tem o vidro, tem o alumínio, tem o papel, né? Então, isso tudo é importante de ser avaliado antes da sua aplicação, porque, afinal de contas, para proteger o nosso alimento, a embalagem tem que interagir, né? Tem que estar em contato com os alimentos. E aí que vem a grande dúvida, né? A grande polêmica da segurança, né? Pois é, e existe plástico seguro para o nosso alimento? Assim, Fabiana, na verdade é uma questão de limites, né? É uma questão técnica. A embalagem é um produto técnico. Quando bem dimensionado, quando bem projetado e quando bem usado, é seguro. Quando não bem projetado e quando não bem usado, pode causar algum problema, evidentemente. A gente pode aprender, então. Sim, exatamente. Esse é o segredo do negócio, né? Como fazer essa escolha, né? Assim, porque são inúmeros, né? Até acho que vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela uns símbolos que eu acho que podem nos ajudar bastante, né, professor? Que são os símbolos que a gente pode encontrar geralmente embaixo das embalagens plásticas, em algum cantinho, ó. Isso. Tem aqui. É mais ou menos isso, né? Isso, para os polímeros, né? Para os plásticos, né? Para os plásticos. Para os plásticos, perfeito. Exatamente. Bom, se nós observarmos numa embalagem bem fabricada, bem projetada, no seu fundo, na sua lateral, principalmente no seu fundo, esse símbolo está presente. Ele serve para identificar o tipo de material plástico e que é importante para o uso, para o seu adequado uso e também para a sua reciclagem, né? Para o seu acondicionamento também, né? Então, dentre esses, por exemplo, vamos ser bem objetivos, o PVC, por exemplo, ele é um material muito utilizado pela indústria para a fabricação de embalagens. Por sinal, um ótimo material. Ele acondiciona muito bem, como, por exemplo, nossos tubos de pasta de dente. PVC, né? E o PVC é um material que exige um antioxidante muito importante para o seu processamento, para a sua fabricação, que é o famoso BPA, que a gente chama, que é o bisfenol do tipo A. E esse bisfenol, ele é utilizado na formulação do PVC para a fabricação, por exemplo, do nosso tubo para pasta de dente, para maionese, por exemplo, né, as ketchups, etc. Né? Agora, esse bisfenol, ele pode ser liberado ou não, dependendo das condições. Já, por exemplo, o polietileno de alta densidade, que é o nosso... Que é o 2. Que é o 2, por exemplo. Desculpa, né? O PAD, né? Que a gente chama de alta densidade, muito utilizado para sacolinhas também, para embalagens, para potes também, né? De sorvetes, assim por diante. Já, por exemplo, o número 4, que é o PEBD, polietileno de baixa densidade, né? Saquinhos de arroz, por exemplo, né? Polietileno de baixa. Então, onde é que está a grande questão? No número 2 e no número 4, se utiliza menos BPA, menos aditivo para a fabricação da embalagem. Já no PVC, mais aditivo para a fabricação da embalagem. Então, se nós utilizarmos uma embalagem de PVC em condições inadequadas, esse BPA poderá ser liberado em maior concentração para o nosso alimento. O que seriam condições inadequadas, professor? Por exemplo, altíssimas temperaturas, né? Botar para aquecer no micro-ondas, Botar para aquecer no micro-ondas, deixar por um tempo muito grande, colocar em banho-maria, né? A gente tem esse costume, plástico resiste a tudo. Não é bem assim. Você vai colocar lá e fazer um banho-maria, colocou em água, ferveu. Deixou por 5 minutos ou deixou por 10 ou 15 minutos, a embalagem é um material. Se for de PVC, ele pode liberar um pouquinho mais esse BPA, né, esse bisfenol. Essa concentração sendo alta, pode ser tóxica, né? Então, a Anvisa,
a FDA, Food and Drug Administration, que é dos Estados Unidos, que cuida da segurança alimentar, adverte, né? Coloca, não tem nenhum problema, nem a restrição ao uso do PVC. A restrição é a concentração liberada demasiada. Então, se eu aquecer demais a embalagem, eu posso liberar muito, né? E aí ter o problema de toxicidade, né? Não está bem comprovado, mas posso ter. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar nossa conversa, saber quais que são mais seguros, ao contrário de esquentar, se ele pode ser congelado também, Sim, né? Que é o nosso, claro. as donas e os donos de casa querem saber. Estão chegando já algumas perguntinhas aqui, se você quiser participar com a gente também, o número do nosso WhatsApp é 98405-2073. O professor vai continuar aqui com a gente daqui a pouco.